Bem, há conversas que vamos adiando, não é? Sim. Sempre? E não é por não serem importantes, acho que é precisamente o contrário. São tão pesadas que uma pessoa nem sabe bem como lhes pegar. Exatamente. Hoje vamos mergulhar num tipo muito específico destas conversas. As que precisamos mesmo de ter com os nossos pais quando eles começam a envelhecer. O material que temos aqui olha, é fascinante. É quase um mapa para estes diálogos. É verdade. E para sentirmos isto na pele, a fonte começa com uma imagem que nos é familiar. O João chega à casa da mãe, a Dona Emília. Ela está sentada à mesa a mexer numa chávena de chá que, pronto, já está fria. Uhum. Ele faz a pergunta de sempre: Mãe, está tudo bem? E ela responde com aquele sorriso que ele conhece tão bem, sabes? O que esconde mais do que revela. E é aí que lhe cai a ficha. Há um mundo de coisas por dizer, coisas que ficaram sempre para um dia. E esse dia acaba sempre por chegar, muitas vezes sem aviso. Essa cena do João e da Dona Emília é o ponto de partida perfeito, porque capta essa urgência silenciosa que se instala, não é? Sim, essa urgência silenciosa. Gosto disso. Os temas que o nosso material aborda, saúde, segurança, medos, finanças, até a solidão, a dada altura eles deixam de ser uma opção, passam a ser essenciais. Claro. Mas o mais interessante, e o nosso objetivo aqui, não é só olhar para a lista de perguntas, é perceber a estratégia que está por trás delas. Exato. Ok, vamos analisar isto então. Ao ler o material, o que eu percebi foi que isto não é só uma lista. É um plano de ação, quase em 3 atos. Uhum. Como assim? Primeiro, construir uma ponte de confiança. Um espaço seguro. Segundo, atravessar essa ponte para falar dos temas que são, vá lá, mesmo difíceis. E terceiro, garantir que a ponte fica forte para o futuro, para o que vier. Não é um interrogatório. Não, de todo. É criar uma ligação genuína. E temos de ser realistas, isto é difícil para toda a gente. Para os filhos que de repente se veem assumir um papel de cuidado que antes era dos pais. Sem dúvida. E para os pais, claro, que podem sentir que estão a perder o controle da sua vida ou que se estão a tornar um fardo. É uma situação que mexe muito com as emoções de todos. Mexe imenso. Então vamos a esse primeiro ato. Construir a ponte. A forma como as perguntas estão pensadas é brilhante. E uma nota curiosa: no guia elas não estão por ordem numérica, estão agrupadas por intenção, o que faz todo sentido. Faz todo sentido. A primeira é de uma simplicidade que desarma. É só isto. Como te tens sentido ultimamente? O que é uma pergunta muito, mas muito diferente do típico como estás. Completamente. O como estás pede uma resposta automática. Estou bem. Mas como te tens sentido? Isso convida a uma pausa. É um convite real para partilhar. É isso. Eu imagino o João a fazer esta pergunta à Dona Emília. Em vez daquele sorriso vago, talvez ela fizesse uma pausa antes de responder. E essa pausa, só por si, já seria uma resposta, não é? Já seria uma resposta exatamente. E logo a seguir a segunda pergunta aprofunda ainda mais. Há algo que te esteja a preocupar e que ainda não me disseste? Espera, isto é poderoso. É muito poderoso. O que esta pergunta faz, no fundo, é dar permissão. É dizer, podes falar comigo, eu aguento ouvir, mesmo que seja duro. É dar permissão para ser vulnerável. E essa permissão é a base de tudo. Sem este ambiente seguro, sem esta ponte, qualquer tentativa de falar de finanças ou de saúde está condenada ao fracasso. As respostas seriam defensivas ou... Pior, o silêncio. Sim. Estamos a testar as águas, percebes? A mostrar que a nossa intenção é de cuidado, não de controle. E dentro deste primeiro bloco, para criar esse espaço seguro, há uma pergunta que me surpreendeu muito pela positiva. O que te dá alegria hoje? Confesso que esta me tocou, Porquê? porque quebra completamente a narrativa de que envelhecer é só sobre perdas e problemas. Sim, mas não achas que há um risco aqui? O risco de a resposta ser um nada desolador? É uma pergunta corajosa. É corajosa, sim. E talvez a resposta possa ser difícil. Mas mesmo que seja nada, isso já é uma informação brutalmente importante, não achas? Sim, visto dessa forma. Mas o objetivo aqui é focar no propósito, naquilo que ainda faz os olhos brilhar. É mostrar que nos interessamos pela pessoa inteira, não apenas pela lista de problemas a resolver. É perguntar à Dona Emília não só pelas suas dores, mas pelo que a fez sorrir hoje. Concordo.
É uma forma de honrar a vida que existe no presente. Mostra que o nosso interesse não é apenas logístico, é humano. E é esse reconhecimento que solidifica a tal ponto de confiança. Só depois de a sentirmos firme debaixo dos pés. É que podemos avançar. Exatamente. Para o segundo ato. O segundo ato. Atravessar a ponte para os temas difíceis. É aqui que a conversa se torna mais prática e, sejamos honestos, mais assustadora. A saúde e a segurança física. Uhum. Como é que se faz essa transição sem quebrar a confiança que acabamos de construir? A estratégia está na forma como as perguntas são colocadas. Repara nesta. O que te faz sentir seguro e o que te faz sentir inseguro? Certo. Não é uma acusação. Não é eu acho que a casa não é segura. É um pedido de ajuda. Ajuda-me a ver o mundo pelos teus olhos. A fonte até dá exemplos concretos. O medo de cair, a confusão com os medicamentos, a dificuldade em sair à rua. É uma abordagem colaborativa. Em vez do João chegar à casa da Dona Emília e dizer: Mãe, tens de vender a casa. Isto já não é seguro. Que seria um desastre. Seria um desastre. Em vez disso, ele estaria a perguntar: Mãe, o que é que nesta casa te faz sentir segura? E há alguma coisa que te preocupe? A diferença é abismal. É a diferença entre proteção e controlo. Ninguém quer sentir que lhe estão a tirar o tapete debaixo dos pés, que lhe estão a roubar a autonomia. Ninguém. E a pergunta seguinte aprofunda isso. Há algo na tua saúde que gostavas que eu soubesse melhor? Isto é genial, porque vai direto a um ponto muito comum. Os pais que escondem sintomas para não preocupar os filhos. É verdade. Quantas vezes não ouvimos isso? Esta pergunta abre uma porta específica para esse segredo, mas de uma forma muito gentil. É como dizer: eu sou crescida, consigo lidar com a verdade. A tua preocupação em proteger-me não te pode impedir de te cuidares a ti. E repara, na subtileza, não é o que é que me andas a esconder, que é acusatório. Claro. É o que gostavas que eu soubesse melhor. Implica que já sabemos algumas coisas, mas queremos compreender mais a fundo. É um convite para uma parceria, não uma imposição. É a diferença entre dizer eu trato de ti e E nós vamos tratar disto juntos. E é esta segunda abordagem que preserva a dignidade. Nós vamos tratar disto juntos. Gosto muito disso. E essa ideia de parceria é ainda mais vital quando chegamos às perguntas sobre o futuro, que são, para mim, o coração desta travessia. A pergunta 7 é de uma clareza cortante. Há decisões futuras que gostavas de deixar claras? Uhum. Fala-se de planos, desejos, limites em cuidados de saúde. É duro perguntar, mas imagino que seja libertador ter a resposta. É libertador para ambos. Ter estas conversas antes de uma crise é talvez o maior presente que uma família se pode dar. Evita que os filhos, num momento de pânico e dor, tenham de adivinhar o que os pais queriam. Evita o peso do será que fiz a coisa certa? Exatamente, esse peso. Mas para chegar a essa clareza, é preciso ter a coragem de falar do que mete medo. E isso leva-nos à pergunta 8. O que te assusta mais nesta fase da vida? Sejamos honestos, esta pergunta pode parar uma conversa. Não é demasiado direta? Demasiado. Invasiva? Pode ser. E por isso é que o primeiro ato, o de construir a ponte, é tão crucial. Não se pode fazer esta pergunta a frio. Mas se a confiança estiver lá, o efeito pode ser o oposto. Há uma frase no material que diz que o medo só perde força quando é dito em voz alta. Dar um nome aos medos. Seja a perda de memória, a dor, a solidão, é o primeiro passo para os enfrentar. É verdade. Se o João perguntasse isto à Dona Emília, talvez descobrisse que o maior medo dela não é a doença, como ele imagina, mas a ideia de se sentir esquecida. E isso mudaria tudo na forma como ele a iria ajudar. E dentro deste tema do legado, do que fica, chegamos à pergunta que o guia descreve como a mais profunda e transformadora de todas. A número 12. O que gostarias que eu soubesse, caso um dia não o possas dizer? Uau! Pois, esta vai muito além da logística dos testamentos. Completamente. Esta pergunta abre a porta ao essencial. É sobre as palavras que ficaram por dizer, os pedidos de desculpa, as declarações de amor, as histórias que definem uma vida. É um ato de confiança imenso. Sem dúvida. É a Dona Emília a poder dizer ao João: confio-te a minha história, os meus valores, a minha memória. Para um filho ouvir isto é receber uma responsabilidade sagrada, mas também uma paz imensa.
garante que nada de importante fica por dizer. É realmente transformador. E depois desta profundidade toda, desta travessia pelos temas mais difíceis, chegamos ao terceiro ato: garantir que a ponte permanece forte. Exato. O guia traz-nos de volta ao presente, ao dia a dia, com perguntas focadas em fortalecer a relação. E são de uma simplicidade desarmante. Por exemplo, a pergunta 6. Como preferes que eu te ajude? Que é o oposto do que costumamos fazer. Nós geralmente assumimos o que eles precisam e agimos, e depois, Ficamos frustrados se eles não aceitam a nossa ajuda da forma como a damos. precisamente, em vez de assumir, perguntamos. E isto pode evitar tantos conflitos. E na mesma linha, a pergunta 9. O que te faz sentir amado? Uhum. Isto vai direto à ideia de que cada um tem a sua linguagem de amor. Se calhar o João acha que está a mostrar amor ao tratar das finanças da mãe, mas o que a Dona Emília realmente valoriza é que ele se sente com ela a ver a novela, sem dizer nada. Lá está. É a diferença entre fazer por eles e estar com eles. Estas perguntas recentram a relação no afeto e na partilha, não só na gestão de problemas. Honram-nos como pessoas. Honram-nos com pessoas completas, com desejos e necessidades, para além do seu papel de idoso que precisa de cuidados. Exato. E há outras duas que reforçam isto. Há algo que gostarias que fizéssemos mais juntos, que nos lembra que o tempo é de facto o maior presente que temos. Sem dúvida. E uma que eu achei de uma generosidade incrível. Há alguém com quem gostarias de voltar a falar? Isto reconhece que o mundo deles não gira só à nossa volta. Podem haver amizades antigas, reconciliações pendentes. No fundo, este terceiro ato é sobre manutenção. É garantir que, depois de termos as conversas difíceis, a relação não se resume a isso. Continua a ser uma relação de amor, de partilha, de alegria. É garantir que a ponte não serve só para transportar preocupações. Mas também para passeios e encontros felizes. Exatamente. Então, o que é que isto tudo significa na prática? Já vimos as perguntas, o quê, mas o material é muito claro em como o como é talvez ainda mais importante. Ter a lista não chega, pois não. De todo. A abordagem é tudo. O contexto é tão importante quanto o conteúdo. Ter estas conversas no meio do stress do jantar do domingo, com a televisão ligada. É uma receita para o desastre. Escolher um momento calmo, sem pressas, não tentar fazer tudo de uma vez. Isto não é uma maratona. O tom tem de ser de curiosidade genuína, não de um inquérito. E depois algo que nos custa muito hoje em dia. Dar espaço ao silêncio. Às vezes a resposta mais importante vem depois de uma longa pausa. E também saber aceitar um não. Respeitar quando não querem falar de um assunto. Não forçar a barra. A porta ficou entreaberta e pode-se voltar a bater de leve mais tarde, com o mesmo carinho. Certo. É aqui que entra a analogia mais poderosa de todo o material que para mim resume tudo. Estas conversas não são um exame, são um abraço. São um abraço. É a imagem perfeita. Se a intenção por trás de cada pergunta for o amor e o desejo de compreender, a abordagem certa aparece naturalmente. Claro. Se a outra pessoa sentir que vem de um lugar de cuidado, as barreiras caem. Se sentir que é uma auditoria à sua vida, as defesas sobem imediatamente. E isso resume a tal inversão de papéis que acontece. Os nossos pais cuidaram de nós a vida inteira. Chega uma altura em que o cuidado muda de direção, não por obrigação, mas por amor. Exato. Fazer estas perguntas não é uma invasão, é um ato de honra. É um reconhecimento da sua vida e da sua importância. É como diz a frase final da fonte, uma forma de dizermos: eu estou aqui, quero compreender-te, quero caminhar contigo. E talvez, no fim de contas, o maior presente que podemos dar aos nossos pais, e a nós, seja simplesmente isso, a nossa presença. Verdadeira, atenta e sem pressa. E se me permites, fica uma última reflexão. Todo este material se foca, de forma brilhante, nas perguntas que nós fazemos aos nossos pais. Sim. A questão que me fica a pairar é: e quais são as perguntas que eles gostariam de nos fazer, mas talvez não tenham coragem? Sobre as nossas vidas, as nossas próprias preocupações, como é que podemos criar um espaço onde eles também se sintam à vontade para perguntar, transformando isto não num questionário, mas numa verdadeira conversa de mão dupla?